estamos chegando, galera! Beleza? Obrigado pela sua presença aqui no podcast Simplicidade, aqui no YouTube, obviamente. São 19 horas, pontualidade britânica. Você que está acompanhando o nosso trabalho, por favor, traga os amigos para cá, para o canal, inscreva-se no canal, curta o nosso trabalho. Se não gostou, inscreve do mesmo jeito, tá bom? E você, empresário, já sabe, né? Bota a sua marca aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos patrocinar a nossa programação aqui, o nosso podcast Simplicidade, que está recebendo hoje. Eu avisei no podcast passado. Primeira entrevista era comigo, depois com o Rocco, e agora nós vamos trazer uma pessoa especialíssima. A pessoa que não nos deixa enganar, enganar não, mas ela que ajuda a gente nos bastidores do nosso canal, ajuda e muito, né? Ela é a mentora de tudo isso aqui, para falar a verdade. E uma pessoa que começou muito cedo a carreira. Vocês não acreditam o que ela já fez. Eu primeiro vou dar uma boa noite ao casal, né? Porque é o casal, estamos falando do casal Rocco, Alexandre Rocco e Catherine Cristine Antônio Rocco. Só conheço ela como Cat. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Gudum. Boa noite, Ale Mozão. Boa noite, Eric. E boa noite a todos. Boa noite, Gudum. Ô, garotinho. Aliás, em homenagem ao podcast, nós estamos com a podcast. Nossa! Essa foi péssima. Não tá tocando campainha lá? Deve ter alguma entrega de pizza. Aí você não quer ver lá, não? Caramba, o cara já começou bem, Já né? começou. Né, mano? Que coisa de louco. Coitada, né, mano? É difícil. Ô, Mas vamos lá. Catzinha, eu tava lendo o seu release aqui. Você tem história pra caramba pra contar, hein? Muito, isso é só o resumo. Meu Deus. Tão nova e já tão muita ativa, coisa. meu. Você fez tanta coisa, Cat. Você Sim. começou com 3 anos já fazendo arte? É, já fazendo arte. Minha mãe me colocou, né? Ela tinha o sonho, né? Minha mãe chegou a ser atriz, né? Minha mãe. Atriz de quê? De teatro? De novela. De TV? Ela foi da antiga TV Excelsior. E aí depois ela foi pra Tupi. E da Tupi ia pra Globo, porque pegou fogo. Só um detalhe, amor. Vou falar pro Gudum, né? Seu pai e sua mãe e meu pai trabalharam os dois na TV Tupi na mesma época. Exatamente. E a mãe dela chamava Maria José e meu pai Márcio José. Não como ator. Não, eles não se cruzaram. Ela não se atriz cruzaram. e ele não. Ele Não, meu pai era ator. Ele era ator também. Ah, Foi ô, também. meu. Além de tudo, é ator, cara. Porra. Foi, né? Depois parou. Então, então lá atrás. Lá atrás. Sem vocês se cruzar. Olha isso. Exato, velho. como são as coisas, né? Mas eles contracenaram? Então, Não sabe, né? Não sabem, né? Não sabem. Tá. Mas, e aí minha mãe era toda artista, né? Ela era incrível. E aí como ela não conseguiu, porque Ela não conseguiu por quê? Como? O que não conseguiu se ela foi atriz? Não, ela foi e tal, mas assim, tinha muito preconceito na época dela, né, a mulher ser atriz. Entendi. Então, Sofria muito. era né? pobre também, né, meus avós não concordavam muito, então assim... A família não ajudava, é isso, né? não concordava. Queria, E né? assim, também minha mãe teve que trabalhar porque meu avô morreu muito, muito cedo, e aí minha avó tinha vários filhos e tal, e aí minha mãe era mais velha. Então ela teve que largar o sonho dela, abandonar o sonho dela para poder ajudar minha avó para criar os irmãos mais novos. Então, assim, ela não conseguiu seguir carreira, né? E aí ela espelhou na filha. Exato. Então, E assim, como que foi? ela era a paixão da vida dela atuar e essa coisa toda. E aí ela era muito fã do SBT, né? Assistia sempre e tal, isso, né? De família, né? Domingo era dia de Silvio. Então, aí ela... É mesmo, aquela musiquinha, né? Oi! Desculpa ter te cortado mais que veio. Não tem como não lembrar, né? Oi, Kathleen. Vocês vão ver o vídeo aí daqui a Ele pouco. fica me zoando. E aí, assim, ela pegou e me inscreveu, né? Mandou uma carta, porque na época era carta que mandava, né? E aí, ela contava a história, né? Mais ou menos o release aí, né, que a gente faz. Contava a história, né, o dia a dia em casa. E aí eles chamaram
E aí me sortearam, né? Porque diz ela que na época era sorteio, não era carta marcada, nada disso. Era sério o negócio, eles sorteavam mesmo. Ué, se ela não conhecia ninguém lá dentro, Não, com não certeza conhecia. era, então. Exato. E aí eu fui sorteada e chamaram lá pra eu fazer, ela nem acreditou. Mas o que era? Um concurso? Não era concurso. Você já tava. Eu Conta o que é logo pro pessoal saber, porque eles não sabem até agora. do programa Boa Noite Cinderela. Boa Noite, Cinderela. É isso que a gente tá tendo. É que a gente não falou o que era, né? Entendi. Então. Então, era o programa Boa Noite Cinderela. Era um programa famoso na década de 70, 80. Praticamente o que eu participei foi um dos últimos, porque aí depois o programa acabou. Uma pena, porque a criançada amava. Mas ele começou lá atrás, nos anos 70. E aí, assim, eram sempre 3 meninas que participavam no programa. Geralmente o Silvio escolhia as meninas, assim, de família carente, né? O Silvio sempre ajudando as famílias, né, mais carentes e tal. Todas da mesma idade, né? Ou não? Então, não necessariamente. No que eu participei, eu era a menorzinha. Eu tinha 3 anos, aí tinha uma de 4 e outra de 5. Tá. Eu era menorzinha. E aí, assim, participava lá tudo e durante a entrevista, a que o público reagisse melhor era a que ganhava. Puta dó, né, velho? Pra quem perde, né? Então, isso era meio... Mas assim, deixa eu fazer uma justiça. O Silvio Santos nunca deixava nenhuma criança sair de mão abanando. Tá. Então, as 3 ganhavam alguma coisa, legal, o que pediam. Legal. Então, por exemplo, eu queria, na época... uma boneca que chama Meu Bebê com Carrinho. Você escolhia o presente? Todas as crianças escolhiam. Que bacana. Então, a menina lá que concorreu comigo escolheu uma máquina de costura, a outra uma bicicleta, e eu queria uma bebê com carrinho, que era a boneca da moda, que era uma bonequinha que tinha um carrinho, entendeu? E aí todas as crianças ganhavam o que pediam. Só que a que se tornava Cinderela, além do brinquedo que ela escolhia, ela ganhava um valor, uma quantia em dinheiro, que era uma quantia para a época razoável, que até era aberto uma poupança para criança. Quanto é? Tô mostrando porque, pessoal... Essa é ela? Tô mostrando pro Gudum aqui, eu vou mostrar na câmera rapidinho por causa de questão olha também. Como ela é simpática. Por causa de uma questão também, ó, tô mostrando aqui pra ele, por causa de direitos autorais, a gente teve ela vai explicar depois. Não, mas aí dá Aqui pra colocar né? na edição, a gente faz... Na edição a gente dá, mas eu vou mostrar só ela com o Silvio pro Gudum ver aqui, que eu acho que ele não viu ainda. Que barato, cara. Nossa. Não, é sensacional, assim. Eu amo. Então, assim... E você soltona. O cara, ele perguntando e você... Então, mais ou menos. Blá, blá, blá. Mais ou menos, porque quando eu cheguei lá, eu tinha 3 anos, eu não sabia o que... Eu Então. queria ver o Silvio. Sim. Eu não queria participar de programa, eu não entendia o que era. Não sabia o que era. Apesar de assistir, acompanhar em casa, mas assim, eu não imaginei que eu ia lá participar de um programa, eu não era preparada pra isso. Eu queria ver o Silvio. E ganhar o meu bebê com carrinho e ser a princesa, a Cinderela, entendeu? E uma Você grana, lembra né? disso hoje? Não. Tá. Eu só lembro o que eu vejo no vídeo. Tá. Ganhava uma grana também, né? Ganhava uma Então, grana, quanto? que era aberto uma poupança. 5 milhões de cruzeiros? Não, foi? vamos falar hoje, assim. Hoje Não não... tem como mensurar? 5 milhões Não, de cruzeiros. mas dá pra... Devia ser, sei lá, Dava pra comprar 50 um reais. carro na época? Não dava, né? Ai, não sei, não faço ideia. Tá bom. É que Não você faço também é ideia. muito pequena, é verdade. Não tem como. E aí, enfim, além de tudo, casava com o príncipe, né? Não, isso é verdade. E aí vestia lá, a que ganhava, era Cinderela, né? Se tornava Cinderela. Puta sonho, né? Para as meninas na época, Meninada, nossa, era, né? Delícia, cara. E aí, assim, quando eu cheguei lá, quase que eu não participei, quase que eu não consegui participar, porque eu tava assustada com tudo aquele mundo de bastidores de TV, né? Eu fiquei assustada, então eu comecei a chorar. Mas de criança mesmo só tinha você e mais 2. Não tinha um mundo de criança. Plateia, tinha plateia. Tinha plateia, tá. Né? E na plateia tinha criança, tudo, mas... Tá. Mas assim, basicamente, mais nós 3. E aí eu comecei a chorar. Aí a produtora lá da época, que eu não lembro o nome, mas era uma famosa,
Marlene Matos. Então, eu Não, Marlene eu- Matos é da Xuxa. era mas eu não sei se na época, eu não sei, era um nome Tá. famoso aí. Pode ser possível sim nessa época. Depois a gente É o precisa pesquisar. Rock, cara, era o Rock. Não, era uma mulher. Rock! Ô, Rock! E aí ela falou, ó, a gente já tem que entrar, tal. Ai, fulano, minha mãe, né, eu não sei o que eu faço, ela não para de chorar, tal. Ai, nossa, poxa. Aí tentaram me acalmar, eu não conseguia, nisso passa o Silvio. E aí eu estico o bracinho e começo a chamar ele. Aí ele vem, me vê chorando, me pega no colo, me acalma, e aí eu consigo participar. Olhou pra ela e falou: você já comprou o cartão do Oi, baú? você vai ganhar, você vai ganhar. Você vai ganhar, oi! Aí, enfim, começou o programa, Grande Silvio. tudo, né, lá, rolar, tal. E assim, minha mãe diz, e isso é, assim, meio que comprovado no vídeo na íntegra, porque o que eu subi pro meu canal, ele editou e tem só a minha parte, eu não mostro as outras meninas, questões de, Claro. né, enfim, não sei se elas querem, né, se elas queriam se ver, mas enfim. Mas quando você vê a íntegra do programa, o público interagiu mais comigo. Mas assim, não porque eu não fiz nada demais, mas é porque como eu era menor, eu não falava direito, então, pode ser. sabe, enfim, tem que assistir pra ver, eu não vou ficar dando spoiler, assistam. E é muito legal. a sua mãe contou pra você, assim, depois, lógico, agora grande, e se isso mudou a vida dela, a tua vida? Tipo, andar no bairro, o pessoal te conhecer. Tá entendendo o que eu tô perguntando? Te deu notoriedade? Como é que funcionou? Ela te falou isso pra você ou não? Na época, não lembro. Não. Não lembro dela ter... Ela nunca conversou sobre isso com você, né? Não, ela falou que assim, todo mundo, óbvio, da família, amigo que ela conhecia, achava isso mó legal, né? Tipo, achava isso Conheceram o Silvio Santos, né? não, Louco. eu sentei no colo dele, ele conversou comigo. Você era muito pequenininha também, né? Pra ter essa... Muito criança. Não, então, eu sei. Eu tô perguntando se depois, mas acho que na né? rua, assim, Depois, né? né? Na Não, mas da rua. o pessoal, os amigos, família, nossa, todo mundo achava isso mó barato. E aí me perguntavam, só que eu não lembrava. E aí. Você nunca trabalhou com isso? De criança, depois você, sei lá, fazer comercial de televisão e tal? Não. Como criança, não? Não. Não? Não. O acidente que você sofreu foi antes ou depois do Silvio? Bem depois, Bem né? depois, Foi com né? 6 anos. Bem depois, 3 Bem anos depois. depois. 3 anos depois, não. Mas que acidente 6, foi 7 esse? anos. Foi na porta da minha casa. Porque eu não era muito de ficar na rua, né? Eu não sabia atravessar a rua, nada, né? Eu não ficava na rua sozinha. E aí, meu pai trabalhava numa fábrica que tinha em frente, uma fábrica de vassoura, tinha em frente, No Tatuapé. no Tatuapé. Rua Bom Sucesso. E aí, um primo meu foi lá em casa, e aí ele precisava falar com meu pai. Aí minha mãe falou, tem que chamar ele lá na fábrica, ele tá lá. E aí, ele atravessou pra chamar, e na hora eu fui atrás, sabe? Sei lá, viram. E aí, eu cheguei a atravessar. Só que na volta tinha uma Kombi, assim, em frente, na porta, e eu contornei a Kombi pra atravessar na volta, e o carro vinha do lado oposto, e ficou, tipo, foi bem na hora que eu atravessei, o carro veio e não me viu, só me viu na hora que eu apareci, depois da Kombi, assim. E era um Fiat 147, imagina. Tanque de guerra, né, mano? Os carros naquela época todos eram, né? Aí era uma mulher que tava dirigindo, só que o carro dela tava sem freio. Assim, aí... Era um Fiat 147. Aí bateu em cheio em mim, assim, eu voei, não sei quanto, assim, e apaguei. E aí, quando me viram lá, isso as pessoas me contando, porque eu não lembro nada. Claro. Você perdeu, inclusive, algumas memórias, né, pra trás, né? Sim. Perdi bastante. Não lembro, assim, quase nada de anterior a isso. Eu lembro do que as pessoas me falam. E aí eu tive um corte na cabeça aqui, que sangrava muito. Minha mãe achou que como era na cabeça, escorria assim e juntava com a boca. Minha mãe achou que, né, Cê é louco. que eu tinha morrido, que tinha, tipo, entendeu? Que tava saindo sangue até da minha boca e tal, sabe? Né? E aí eu quebrei o fêmur, né? Não deu exposto, não foi exposto.
A fratura foi interna. Só que no desespero, meu primo me pegou no colo. E aí o osso que tava apenas trincado, ele encavalou. Aí, tipo, quebrou mais um pouco. É por isso que as pessoas Não mexe, falam pra não não mexe. mexer quando tem acidente. Exatamente. Então, uma coisa que poderia ter sido mais tranquila pra, né, pra recuperar foi uma tormenta. E aí, fui levada pro hospital, a Kombi lá do dono da fábrica, porque na época, essa coisa de esperar a ambulância, sei lá. O povo pegava, punha no carro e ia, né? Aí eu fui lá no hospital mais próximo, lá no Tatuapé, tal, né? Aí, putz, cheguei lá desfalecida, aí acordei em alguns momentos, só que aí minha mãe falava, eu lembro flashes assim dela batendo no meu rosto e falando, não dorme, não dorme, não dorme. Nossa. E eu morrendo de sono, querendo dormir, ela batia no meu rosto, o médico falava pra ela não deixar eu dormir. E aí depois ele veio e fez aqueles testes pra ver se eu tinha consciência, se eu, né, não tinha perdido memória e tal. Enfim, não lembro dessas coisas. E aí, enfim, eles fizeram um ponto. Não, mas você que- não tem sequela disso? Não, assim, Talvez na perna. Você. eu fiquei com uma perna um pouquinho, milímetros, assim, porque era pra ter ficado mais. O médico lá falou que ele puxou a minha perna pra colocar o osso no lugar. Detalhe, sem anestesia. Isso dói. Então, assim, Ainda não bem que você lembro. não lembra. Graças a Deus eu não Ainda lembro. bem que você Não, e tu imagina a tecnologia da época, né? Zero, né? E aí, assim, o osso ficou... O máximo que eles conseguiram puxar foi assim, um osso que tava assim, ficou assim. Ele falou, olha, mãe, falou pra minha mãe, né, só que tem um problema, sua filha vai ficar manca. Minha mãe falou, o quê? Sua filha vai ficar manca, porque assim, a gente puxou a perna dela, não deu pra puxar mais. E já tá calcificando, porque osso de criança calcifica Rapidinho, rápido. Então, assim, ela não dá pra fazer mais, ela vai ficar manca. Minha mãe falou, não, minha filha não vai ficar manca. Aí ligou pra minha avó na época era voluntária das secretárias Grande Dona Com, do Hospital das Clínicas. Dona Conceição, Dona Deus a Com. tem em ótimo lugar. Ela trabalhava lá como secretária das voluntárias do Hospital das Clínicas. Tá. E aí falou com a minha avó, aí minha avó falou com o ortopedista de lá, e ele falou, não, traz essa menina pra cá. O que eles estão fazendo com ela é um crime, traz essa menina pra cá que a gente vai arrumar isso. E recuperou. E aí me colocaram lá, me tiraram de lá, fui pro Hospital das Clínicas, graças à minha vozinha. E aí, só que o que aconteceu? Eles tiveram que quebrar minha perna de novo. E aí minha mãe falou que escutava os berros lá de fora. Ave Maria, mas não tem. Porque Ô, gente, não pode. Como fala. Não tinha anestesiar? sedação. Não tinha sedação, não sei Como porquê. não tem? Na época não acho Vai ver não que é tinha. por algum motivo, sei Que lá. louco, meu. Eu gritava, minha mãe falava que eu gritava. Que eles quebraram Nós literalmente estamos minha falando perna de aí. novo. Quantos anos você tinha? 6. 6 para 7, eu não lembro 2, exatamente 3, a idade. 87, né? Mais ou menos. É. Não falando aí. E aí, bom, enfim. Chega de desgaste. Enfim, aí fiquei lá 15 dias com a perna na tração, né? Depois que eles puxaram pra ela, que tinha um peso, né? Aí, né? Eu já vi essas Nossa, fotos. horrível. E você foi ser dançarina mesmo assim? Você vê? Foi. Pô, jogou futebol? Então, por conta desse acidente, o que aconteceu? Além desses 15 dias que eu fiquei no hospital, eu fiquei mais 30 em casa com as 2 pernas engessadas. Por que a outra? Não Não sei. sabe? Eles tinham que engessar as 2. Tá. Não sei. Aí tinha até, assim, ficava as 2 pernas e um pau, assim, no meio, separando as duas, assim, sabe? E ficava aquela coisa, assim. Au. E aí, enfim, o que aconteceu? Quando tirou o gesso, minha perna estava atrofiada. Perdi completamente a musculatura da perna, tive que reaprender a andar. Eu sei bem. E aí, minha perna ficou muito fininha. Aí minha mãe ficou em choque, né? Como eu já gostava de jogar futebol, minha mãe falou pro meu pai, Nel, coloca ela no futebol, porque o futebol ajuda bastante as pernas, né? Então coloca ela no futebol, já que ela gosta e tal.
Aí meu pai foi procurar, caçar. Naquela época que não tinha quase nada de treino, de Puta, escola, de, mulher, futebol né? De feminino. Aí até que ele achou no Serete. Professor lá em uma turma lá. Deixa eu ver que ano foi isso. Ah, o 91. Começo de, talvez, de tudo isso. Não é nada de futebol feminino, Na nada. época era a Ceci, né? Lembra da Ceci? Lembro. Que jogava no São Paulo. E aí, enfim, foi aí que eu comecei a jogar futebol. Mas nessa época, eu jogava campo. Ai, que delícia. Eu era meia esquerda, camisa 10. E Né? ó, Eu o era pai dela craque do falava time. cracaça, hein? Então, se fosse hoje, talvez estivesse profissional, né? E eu vi ela jogando. Não é mesmo? Olha, fez gol nas minhas costas. Eu gostava de jogar com os homens. Porque eu não tinha paciência pra jogar com mulher, porque mulher não sabia jogar futebol. Então, por aí você vê. Na Hoje escola, mudou muito isso aí. eu jogava com os meninos. E eu era sempre a primeira a ser escolhida Olha isso. nos times. Então, por aí você vê. Que coisa, velho. E aí, Pode Não, e pode aí, continuar. Eu ia enfim. falar que eu passei por isso com minha filha, porque minha filha gosta de futebol também. E aqui, quando eu estudava no Objetivo, ela era pequenininha. E aí, mesma coisa, cara. Não tinha pra mulher. Aí eu falava, você vai jogar com os meninos. Vai no Aí meio as aí. mães não gostavam. Não, tem que vai fazer no balé. meio aí. As minhas filhas não. Enfim, ela começou a jogar com os meninos. Eu levava lá na escolinha. Aí elas se reuniram e montaram um time de futebol. E ficaram ganhando campeonato intercolegial aí um monte de tempo. Só fazer um parênteses, né? Porque quem tá assistindo melhorou. Mas tá muito longe ainda do que tem lá fora, tá? As meninas precisam de oportunidade para jogar futebol. Os clubes foram meio que obrigados a ter. No meio não, foram obrigados. Por isso que eu fiz Foram né? obrigados. Obrigado. Porque, né? Mas tudo bem, mas que funcione, seja, né? Que funcione. Que funcione. Então, por favor, né? Vamos... Pô, você vai ter que. Eu vou fazer um convite pra você jogar futebol com as minhas sobrinhas. Tem um time aqui em Itu. Hoje eu tô sedentária demais. Não, mas é só você começar. É só começar. Mas depois a gente conversa. Salão, sobre campo, isso. o que é que elas jogam? Não é salão, não. Não é campo? Não, Não, então, porque exatamente, no Serete eu jogava campo. Mas não é campo grande, gente. Elas jogam esse society. Não, tá? beleza. Eu jogava campo. E aí, assim, o meu negócio era jogar campo. Quando eu fui mais pra frente aí fazer a peneira, não sei se era isso que você ia perguntar agora. Agora, né? E aí, acabou lá. O professor lá que dava aula no Serete parou. Simplesmente parou. Largou as meninas na mão. E aí, pô, e agora? Puta vida. Aí um amigo do meu pai virou e falou, sua filha gosta de jogar, ela joga bem. Ó, lá no Juventus vai ter peneira. Leva ela lá e fala com a professora Magali. Aí meu pai me levou, eu fiz a peneira. A professora Magali me adorou, me pegou na hora e falou pro meu pai, ela vai ser a titular do time. Só que ela vai começar, ela vai treinar, ela vai começar na reserva, só que ela vai ser a titular do time. E aí, beleza. Só que aí, o treinamento era no salão. E eu não gostava. E aquela quadra do Juventus é tão boa. Eu joguei lá. Entendeu? E aí, assim, eu não ia. E ao mesmo tempo, eu comecei a dançar, fazer teatro. Pior que ela tá contando, eu tô lembrando do meu sogro, o seu Nelson, que Deus o tenha. Foi um baita de um jogador de futebol, só que naquela época também era muito difícil. O cara jogava muita bola. Mas tudo é difícil. Pra gente foi. E eu vou falar, ele ficou idoso, ele com, sei lá, 70 anos, 60, jogava na zaga. Você vai rir, mas eu tô te falando, estilão Miranda, velho. Porra. Saia jogando. Cabeça em pé. Clássico. Quero ver se eu acho um vídeo dele jogando, porque era demais. E quando ele falava da Cat, a Cat tá falando, eu tô lembrando dele falando quanto ela jogava. E eu, quando eu conheci ela, vai. Pai falando, né? Até eu tomar entortada dela, vai, continua. Não, ela tava falando do que depois ela começou com dança, com teatro, é por isso que aí vai saindo Não, aí do futebol, né? Meu pai falou assim, porque teve uma época que eu até tava fazendo, através de uma companhia de teatro, tava fazendo peças da Branca de Neve, né? Eu era Branca de Neve. Claro, né? Óbvio. A Cinderela virou Branca de Neve.
E depois? El-Chan. Não. Qual que é a da Bela e a Fera? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Agora ela virou claro, a Fera. Claro. Né? Então, tá é que eu tô pulando também, porque é o negócio do... Não, eu quero saber. Vai. Depois então, você volta. Não esquenta a cabeça. Não, é só pra falar esse adendo, que foi isso que mudou o rumo das coisas. Que aí eu jogava na escola também, futebol. Como eu não tava jogando mais, assim, pelo Juventus, porque aí eu saí e tal, né? E só jogando na escola. Não, minto. Tava jogando ainda, só que nessa época eu tava participando de um campeonato da escola. Aí, e fazendo a Branca de Neve. Aí, eu levei uma paulistinha. Jogando com umas meninas que não sabia jogar. Claro, né? Claro, Ou né? sabiam. Sabiam nada. Aí veio e me deu uma paulistinha. Nossa, eu fiquei, sei lá, uma semana com a perna... Naquela perna, né? E aí, naquele final de semana, eu tinha uma peça. E a peça, eu ganhava grana. Era trabalho, eu não podia faltar. Só tinha eu, não tinha outra Branca de Neve. E aí, eu tive que ir com a perna zoada. Entendeu? Então, assim... Adeus futebol. Meu pai me deu uma bronca. Falou assim, filha, você quer fazer tudo. Ou você faz o futebol, ou você faz dança e teatro. Porque como que vai fazer? Aí, tá vendo? Agora você, por causa do futebol, né, tal... Tem que escolher, você tem que escolher. Aí ele ficou com isso. Como eu não estava me sentindo 100% no Juventus, porque era salão e eu queria ir logo pro campo, mas primeiro tinha que ir ficar treinando lá e eu não queria. Pai, quando que vai pra campo? Pai, quando que vai pra campo? Entendeu? Uhum. Aí eu falei, pai, eu vou parar de jogar. Porque não é... Eu voltava... Imagina, ele me levava pra treinar e na volta... Eu ficava escutando o caminho inteiro meu pai falando, filha, você deveria ter feito assim, porque ó, você fez errado aqui, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Pai, eu não consegui. Exatamente eu falando com as minhas filhas. As meninas tudo, eu era miudinha, eu tinha corpinho, e as meninas tudo... Elas chegavam assim, eu olhava pra trás assim, as meninas... E eu corria bastante. Você podia ser a Juninha Paulista. Pois é. Pô, não aproveitasse. Pois é, eu era pequenininha, eu era magrinha. Só que eu não tinha condicionamento físico. Então as meninas relavam em mim e eu caía. Entendeu? Porque eu não tinha condicionamento, não tinha preparo. E aí eu ficava pé da vida, porque, pô, eu tava na cara do gol. Eu ia fazer o gol, a menina vem e me derruba. Entendeu? Eu falo, caramba, você não sabe jogar bola. Eu ficava pé da vida, mas lógico, é claro, a função dela. A inocência. Era a inocência minha, né? De achar que ela não poderia me fazer falta. Entendeu? Tipo, você queria que vamos jogar sério na bola. Não me marca, não me marca. Não me marca, deixa eu fazer a jogada aqui. E aí teve um momento que eu fiquei assim na frente do gol e eu nessa ansiedade da menina vir me atropelando e tal, eu dei uma bica. E aí o meu pai, pô, filho, olha, aqui, era só você dar um toquinho na bola pra ir por cima, assim, não sei o que lá. Ai, pai, quer saber? Eu quero parar de jogar, não quero mais. Aí, enfim, isso mudou tudo. Mesmo porque na época não tinha... O futebol feminino, imagina, não era valorizado. Só se fosse lá pra fora, aí, meu. E não era pra ser. Se fosse, teria acontecido. E você fez curso de teatro ou não? Você só... Oficina. Oficinas... Alguém famoso? Não. Quer dizer, eu cheguei a fazer alguma coisa no Teatro Mazzaropi. Era ali na Bresser. Não lembro agora o bairro lá, perto do Tatuapé lá. Mas curto, pouca coisa. Porque quando eu entrei, né, nesse negócio passei pra fazer a Branca de Neve, né? Porque teve uma audição, um teste, então eu passei. Fui fazer isso aí. Aí eles deram um curso de teatro, porque era uma companhia de teatro, entendeu? Então eles me prepararam para não só para fazer o papel da Branca de Neve, como também para aprender teatro corporal, todas aquelas coisas que se aprende no teatro. E nessa época você tinha quantos anos? Você lembra? 14 anos, né? Tá anotado aí, porque na minha cabeça eu não lembro. Eu acho que era 14 anos e 14 a 15. Isso porque aí, aqui tá escrito, e isso eu preciso perguntar. Cover do El-Chan. Aliás, peraí, não, só a Branca de Neve foi um pouquinho mais adiante. Mas esse negócio do cover do El-Chan foi nessa época que eu jogava futebol. A Branca de Neve foi com 16, isso, porque eu ganhava grana nessa época. A Branca de Neve, quando você levou a Paulistinha, você estava fazendo a Branca de Neve. A Branca de Neve. Você fez a Branca de Neve manca. Branca de Neve manca. Como você é maldoso. Conta do El-Chan, quero saber. Então, né?
Ai, meu Deus. Ué, ninguém mandou colocar aqui. Não, é porque, enfim, tava febre, né? Era febre disso na época. O samba ela me diz que Você não tem imagem disso, velho? Eu tenho, mas é guardada 7 chaves. Não vou colocar. Puta vida, impagável. Não vou colocar. Então, assim, Você era loira ou era morena? Morena, não, né? Importa isso. Ué, não. Importa? Eu dançava só. Não, minha mãe chegou a atingir meu... morena, né? Não, cada hora entrava uma. Eu era... Enfim, eu cheguei a pintar meu cabelo na época, mas ficou uma porcaria e eu não me adaptei. Falei, não, vou ser eu mesmo. Mas o que era isso? O que era um grupo que a gente montou. Era o Jacaré. Porque... Era meu primo, Anderson. Puta, nada a ver com o Jacaré, coitado. Pois é, então, não era negro, entendeu? Meu primo. Tipo, era um cover assim, vamos lá, era uma versão, vai, porque vocês não faziam... era uma versão, não era cover. Que nem eu fiz o Michael Jackson, a roupa e tal, entendeu? Não, a gente não, tinha roupa, as roupas. Na verdade eu fazia igual, porque eu também não tinha nada a ver com o Michael Jackson, então é isso. Então, assim, na época era só gente. Era tipo covers mirins do El Chan, e só tinha gente, então todo mundo queria ver o cover do Chan, entendeu? E aí, na época eu desfilava. Cover mirim, 14 anos, na verdade. Cover mirim. Foi por aí, um pouquinho antes, eu não lembro exatamente, mas foi por aí. E aí tinha o meu primo, porque a gente dançava em casa. A gente ficava vendo as coreografias, adorava e tal, e a gente ficava dançando. Eu, meu primo e minha prima. Dançavam pra caramba, hein? E aí a gente ficava... Aí, pô, minha mãe... Nessa época eu já estava desfilando. Mandar um abraço pro D, né? Um abraço pro meu primo. Nessa época eu já estava desfilando, eu levava meu primo também pra desfilar, essa minha prima também, eu sempre encaixava eles pra fazer as coisas juntos. Também desfilavam, tal, então a gente fazia tudo junto. E a gente era muito grudado. E aí, a gente... Falaram pra gente, como viram a gente dançar, uma apresentação lá que a gente fez, falaram pra gente, vocês têm que fazer o cover do Chan, não tem ninguém, só vocês. E, vocês dançam muito bem, vocês fazem igualzinho. E aí, amadureceu uma ideia... E a gente não ganhava nada, óbvio. Eu ia perguntar isso, então, pagando... Não, até então a gente não ganhava nada. Assim, só... Assim, as coisas lá pra comer e tal, enfim. Não lembro se a gente chegou a ganhar alguma coisa em algum momento, porque teve um show que a gente fez que foi grande. Teve até que viajar. E ela dança com coreografia até hoje. Tocou a música, mano? Eu imagino, cara, que deve vir... Não, até hoje não, porque eu não tô sedentário, eu não tô aguentando nem levantar da cadeira. Vamos falar então até hoje, até 2 anos atrás. E por que você não seguiu carreira, assim, disso? Então, era minha paixão, dançar era minha paixão, mais do que atuar, não mais que o futebol, só que acabou se tornando porque eu vi que futebol não ia ter chance. Quando eu falava que jogava futebol na época, entendeu? Então não levava a sério. Absurdo, né? Inclusive, só uma coisinha aqui interessante. Na época que eu jogava futebol na escola, eu tô falando aí quando eu tava na 7ª, molecota de tudo, meu apelido na escola era Maria Chuteira. Maria Homem. Olha as coisas. Eu sofri bullying pra caramba. Mas isso... Preconceito isso estúpido, existe, né? Até hoje. Mas por quê? Porque eu jogava como um menino. Eu me transformo. Eu pego a bola e eu me transformo. Eu não jogo igual mulher, eu jogo como homem. Sim. Assim como eu dirijo também, né? Quando eu dirijo... Puta, ela é meio... Dirige pra caramba. Ele fala que ele é feminino e eu sou masculina. Então eu levei me apelidaram certo mesmo na época, porque eu era mesmo. Enfim. Sendo bem resolvido, filha. Então o que você perguntou aí? Você perguntou aí agora? O que eu perguntei que eu não lembro? Eu perguntei por que você não seguiu carreira. É verdade, então. Aí eu falei, bom, então futebol não vai dar, então deixa eu ver. Dança, eu quero dançar. E aí eu tentei fazer algumas coisas. Aí até que eu fiz alguns trabalhos aí com dança, tudo. Mas aí eu fui fazer um teste para uma banda de formatura. E aí passei. E aí comecei... Só que você trabalhava com alguma coisa e fazia a dança? Então você tinha um emprego? Tinha. Talvez por isso você não tenha... Exatamente. Se metido né? Exatamente, eu não fazia só isso, né? Então, assim, geralmente, todas essas coisas relacionadas à área artística eu fazia de final de semana. Durante a semana eu trabalhava. Entendeu? Então, eu trabalhei como recepcionista, trabalhei em salão de beleza, trabalhei numa construtora. Você trabalhou na Andrade
Na Andrade né? Gutierrez. Quantos anos você tinha quando você conheceu essa peça aqui? Que peça? Ah, ele? É. Nossa. Foi lá na frente. 20, quase 30 anos já, né? Você estava na faculdade? Eu já tinha me formado na faculdade. Você fez faculdade de quê mesmo? De Você publicidade. não prestou atenção na propaganda. minha história, né, seu cavalo? Não, eu prestei, eu tô querendo tirar dela, cacete. Publicidade e propaganda. Então, mas aí teve uma outra faculdade que eu fiquei sabendo. A pós-graduação? Após foi do que mesmo? Então, eu entrei em marketing. É. Só que no primeiro semestre, os cursos eram mistos, juntos. Então, eu tava em marketing e ele tava em vendas. Entendeu? E tinha lá mais uma outra turma de um outro curso que era similar. Então, primeiro semestre fazia juntos. E aí eu conheci ele. E quando eu conheci ele, que a gente começou a conversar, aí eu falei, você tá em marketing? Ele falou, não, tô em vendas. Eu falei, por quê? Você é um marketing em pessoa? O que você tá fazendo em vendas? Puta, já antes de namorar, já trilhou. Ó, você vai fazer isso. Não, e olha como eu sou um cara firme. Eu tinha trancado, lembra da história? Eu tranquei a biomedicina e ela falou isso. O que aconteceu? Ele foi lá, trancou e foi pra marketing. Personalidade zero, né, o cara? E eu tinha uma camisa, sabe o que estava escrito? Que chamou sempre a atenção. Que foi o que me chamou a atenção. Penso, logo esqueço. Não, quando eu vi essa frase, eu falei, tá aí, o cara é do marketing. Olha a camisa que Não, ele era tá. Penso, TDAH. logo esqueço. Você errou na época. Eu não sabia disso. Não, mas antes de começar o podcast aqui, você estava me contando de um outro... Ah, não, é porque assim, na minha graduação, que é comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, voltado ao agronegócio. Agronegócio. Porque a faculdade que eu fiz, faculdade Cantareira, não fica na Cantareira, ficava no Belém, Belenzinho. Mas a faculdade tinha faculdades integral Cantareira, alguma coisa assim. E o forte da faculdade tinha alguns cursos lá. Os cursos mais fortes que tinham lá, em primeiro lugar, é música. É o mais famoso do Brasil, existe até hoje, acho. Enfim, curso de música. O segundo curso mais forte era agronegócio no país. Então, todo mundo do país inteiro ia lá para estudar agronegócio lá. E também música. E aí, por conta do agronegócio ser muito forte no Brasil, eles decidiram fazer administração voltada ao agronegócio. Publicidade voltada ao agronegócio. Entendeu? E aí você, então, fez o... Toda a base da minha formação foi voltada ao agronegócio. Mas você nunca trabalhou com isso? Não. Não diretamente, sim. Todos os trabalhos da faculdade eram voltados ao agronegócio. Por isso que eu me tornei, que ele sabe, fã do... Esse é o nome? John Deere. John Deere. Os Tratores John Deere. Verde e amarelo. O verdinho. Então... não pode ver um John Deere. Ah, John Deere! Então, assim, era tudo voltado ao agronegócio. Trabalhos. Óbvio que isso não impediria de, tipo, eu fazer, depois no mercado de trabalho, eu trabalhar em outra área. Mas... teria sido legal, né? Se eu tivesse oportunidades de trabalhar no agronegócio. E no ramo da publicidade lá em São Paulo, você trabalhou em alguma agência? Você sempre trabalhou por conta? Como é? Não. Nunca trabalhei em agência, assim. Nunca. Quando eu me formei, primeiro que eu já levei um choque, né? Porque na faculdade você, vislumbra, não sei o que lá. Quando você sai pro mercado de trabalho, você fala, e agora? É lógico. Trabalhar no Pra onde eu vou? Exatamente. Entendeu? Então aí eu fui, assim, trabalhar em algumas empresas ali do bairro, empresas de conhecidos, de família, coisa assim, entendeu? Ou seja, nada voltado a, né? Nada, não, mas fazendo publicidade, isso não. Depois que eu me formei, eu só trabalhei com publicidade. Eu acho que na marketing. campanha política que você visitou um pouquinho essa área, pouco, tá? Porque era sustentabilidade, mas invadiu um pouco essa questão do agronegócio. Quando você mexeu um pouquinho, né? Quando eu fiz a campanha. Misturou um pouco a publicidade com o agronegócio, vamos dizer assim. Né? Mas por que com a política? Porque o candidato que a gente apoiava na época... Quem era? Fala aí. Pô. Na verdade... Não era o Malufino, tô brincando. Mas era desconhecido, candidato a vereador. Candidato a vereador. Candidato a vereador. E ele era do Partido Verde. 43.
né? Tanto que nós depois... Aí a gente desenvolveu uma campanha toda para assim, sustentabilidade, proteção dos animais. Então ela meio que teve que legal, visitar legal. o agronegócio para entender algumas coisas. Lógico, não aprofundou, mas teve uma visita ao agronegócio para poder entender justamente como fazer a questão do... Mais ou menos, não tem muita relação, não sei de onde você tirou isso, mas tudo bem. Não, tem um pouco de relação sim, lógico que tem. Eu queria que vocês brigassem aqui. Não, possível. é que... Treta. Essa entrada minha aqui já vai dar um problema depois do podcast. Porque ela vai discutir comigo o agronegócio ou não, né? Mas tudo bem. Não, mas Aos 25 realizei um sonho de infância, era aprender a andar a cavalo. Você vê como a Então, nossa vida terminou andando tem de boi. Aí sempre, o cara- não é? Tudo tem uma ligação, né? A gente é muito parecido, assim, tipo, a gente é muito igual. É. Terminou andando de boi. Né? Futebol, olha, Cavalgando num burro. a gente tem similaridade com a paixão por futebol, cavalo, música, né, no caso. Publicidade. Só errou o time, né, amor? Não, É. mas ainda tá em tempo. Ainda tá em Ainda tá em tempo. Tá em tempo. É, mesmo porque hoje eu torço muito mais pro seu do que pro meu, né? Verdade, Então, isso é verdade. não pode Tem reclamar. uns caras aí, os torcedores, que tá estragando um pouco. Eu vou mandar eles calar a boca, mas tudo bem. E você, aí no cavalo, você se tornou, como fala, Amazonas? É Amazonas que fala? Amazônia. Ou Amazona? Então, Amazonas, acho que é Amazônia, né? Amazona? Amazonas. É, Amazonas é Sei outra lá, coisa. Nunca ninguém Eu me acho que é chamou Amazonas, disso, mas mas, enfim. Mas então, você era? Não, eu comecei, né, treinando assim, tipo, hipismo mesmo, assim, aprendendo a andar no cavalo, controlar trotinho, galope. Aí, como que na época era no Aras do meu irmão, então ele viu que eu tinha... Ah, então tinha um aras. É. Né, também. Meu irmão tinha um Aras. Foi por isso que eu tive acesso aos cavalos, Tá. porque senão eu nunca teria. Porque era um sonho que eu tinha de pequena, assim, e eu falei, meu, quando que eu vou ter acesso a cavalo na minha vida, né? Tipo, eu sou totalmente urbana. E aí acabou que meu irmão também tinha essa vontade, gostava muito de cavalo, também tinha essa vontade. Aí ele comprou um Aras e tal, começou lá pequenininho, com os cavalinhos e tal. Foi crescendo, né? Ele era empolgado, aí foi crescendo, aí começou a querer participar dos campeonatos e tal. E aí tinha um rapaz lá, né, que era o treinador dos cavalos, que ele participava dos campeonatos, né? E aí, quando eu comecei a treinar, ele viu o potencial em mim, e aí ele falou, meu, vamos... Você é magrinha, você tem corpo de, né, leve e tal, você leva jeito. Vamos treinar? Você tá louco? Porque eu ia nas provas, eu acho que ficava assim, vislumbrada, só que, cara, eu morria de medo. Como que eu vou dominar esse monstro? Pô, tambor, cara. Sim. Nossa. Você já Vou fazer viu como tambor. é? Você já viu? Eu não. Eu já vi. Não, você já viu? Já vi, eu sei Tipo, como é. um aqui, um aqui, Sim, um aqui, sim. né? Aí você Entra vem, e- parte, aqui, ali, aqui. Cara, tem umas fotos muito legais dela, assim. É, vídeo também, a gente pode pôr... Aliás, na- ela começou a me conquistar mandando um vídeo desse, né? Ela foi muito esperta, porque eu lembro direitinho que ela sai com o cavalo com toda velocidade, e no primeiro tambor o chapéu cai, os cabelos. Eu Pronto. falei, rapaz, eu tô danado, Ai, Jesus. Imagina, eu nem sabia que ele era apaixonado por cavalo. tô danado. Ali eu não tava olhando pro cavalo. Me desculpa. Enfim, Se o PH tivesse aqui, ele falava, tava olhando pro cavalo. enfim, aí eu comecei a treinar o tambor e a baliza e tal, e gostei. Só que com muito medo, porque eu vi as outras meninas, assim, treinando, meninas que nasceram ali, né? Elas pegam o cavalo desde pequena, então eu comecei com 20 e poucos anos. Elas estavam anos-luz de distância na minha frente. E aí, eu sempre tive muito medo, mas eu ia. Era que eu nunca caí. Graças a Deus. Eu ia te perguntar isso, se você tinha caído, se você chegou a cair algum tombo, e se o acidente em si, isso te dava alguma coisa, apesar de ter sido de pequena, mas a perna, você chegava a pensar, puta, e se eu cair, essa perna aqui, sei lá, um pensamento... Não, eu tinha medo de cair, o cavalo vir pra cair em cima de mim. Tá. Eu falava isso pro treinador, ele falava, não, geralmente ele não pisa em você, ele pula você. Pula. Mas, vai falar isso. Aí... Pelo menos se ele errar o pulo, aí já é uma outra história. Aí, enfim, eu treinei Não lá, foi, fui não desenvolvendo.
Cheguei a participar de uma competição no Ares lá em Jaguariúna. É esse, né, que eu falei? Que é esse do vídeo que ele viu. A gente vai pôr aí na edição, né? E é um vídeo bem legal. Mas assim, eu fui bem, mas... Gostou, mas tá bom, né? Gostou um mês. Fui bem, mas assim, pra eu conseguir alguma coisa, vixe, eu teria que ter tido um tempo muito menor. Você conheceu o Paulo Ricardo, cantor da RPM? Não. Mas conheceu o tecladista. Mas você trabalhou com ele? Trabalhei. E como que é isso aí? Você trabalhou... O que você fazia lá? Recepcionista. Ele tinha um estúdio. Ele tinha um estúdio. Inclusive, ele faleceu, né? Infelizmente. Muito triste. Faleceu, acho que foi ano passado. O Luiz Cavão, né? Uhum. E aí ele tinha um estúdio de música. E aí ele tava precisando de uma recepcionista lá, eu fui. Então você conhece bastante os cantores, assim? Não, então, na época que eu fui trabalhar lá, o estúdio tava meio... Não tinha muito movimento mais, né? Há uns anos atrás de que eu trabalhei, tinha. O estúdio era bem movimentado, tinha bastante trabalho. Mas quando eu fui trabalhar lá, ele praticamente era um estúdio exclusivo da banda Domingão, do Faustão. Ele tava no Faustão, né? Então assim, não tinha muito mais trabalhos ali, era um ou outro, tal, O Nil Bernardi você não conheceu lá? Conheci lá. Foi lá no estúdio? Foi lá. É legal quando que ela trabalhou lá no estúdio, ela deve ter conhecido bastante gente, por isso que eu perguntei. Sim. Os integrantes da banda Domingão ensaiavam lá de sexta-feira no estúdio. Mas assim, com quem eu tenho mais proximidade é o Nil, né? Uhum. Os outros eu até tenho no meu Facebook e tudo, mas eu não tenho conversa, entendeu? Não sou... Ô, Cat, eu quero retornar lá no começo, porque você foi Cinderela do Silvio Santos e tem um orgulho enorme disso, né? É bacana demais mesmo, você tem que ter mesmo orgulho. Só que teve um quiprocó entre você e o SBT, graças a isso, né? Você viu que ele gosta de treta, né? Conta o porquê, como é que começou. O que levou ao SBT a se meter na sua vida nesse ponto, né? Foi até recentemente isso. Porque, assim, quando a gente se conheceu, que ele viu o meu vídeo da Cinderela, ele ficou encantado e tal. Ainda levei uma surpresa, porque quando ela me mostrou, isso é interessante falar. Ela tava na sala da casa dela, lembro, até hoje, ela até apagou a luz, a mãe dela tava lá, a mãe dela, Dona Maria José, que Deus a tenha em ótimo lugar, pessoa sensacional, e elas toda oriçada, eu tô... Cara, ela vai mostrar, imagina que ela ganhou, né? Difícil. Ela vai mostrar só pra eu ver. E eu tomei não foi? Eu tomei um susto na hora que eu falei, você ganhou? Você foi a Cinderela? Eu falei, cara, que louco isso! Eu achei que ela mostrava aquela coisa que você mostra às vezes. Eu fui num programa, fui calouro, não sei aonde, aí você foi em 28º lá, e tipo, você mostra. Eu falei, ela não deve ter ganho, né? Porque ela não tinha falado pra mim. Tá. Ela pôs, deixa eu te mostrar uma coisa. Cara, eu levei um susto positivo, muito legal. Cara, gostoso demais. E aí era uma fita VHS, né? Porque essa fita não foi o SBT que deu. O SBT não dava para as meninas que participavam isso. Minha mãe deixou gravando em casa. Claro. No videocassete. Casa da minha tia, agora não lembro exatamente. E aí, quando eu fui participar, que ia passar na televisão, ficou gravando. E era a fita que a gente tinha, uma fita VHS caseira. Gravação na televisão. Aí quando eu conheci ele, já tinha o YouTube, apesar de não ser o que é hoje. Mas ele foi lá, ele sabia editar. Ele editou pra mim, eu pedi pra ele tirar as meninas, né? Pra não ficar mostrando elas se eu não tinha autorização pra isso. Então, ficou só eu. Mas porque era mais longo, né? Então eu falei, deixa só a minha participação mesmo. Beleza. Aí ele editou lá pra mim e tal. Fez um finalzinho lá bonitinho. E aí colocou no meu... Teve gente que não entendeu. Achou que eu tinha morrido. Você explica. Nossa senhora. Não é, porque eu fiz no final do vídeo, eu fiz uma retrospectiva. Só que assim, ao contrário. Então eu pego ela pequenininha e vou subindo. E aí no final, uma frase... Ela, cada vez, 99, 2000, 2010, cada fase dela, dos cavalos e tal, e vou transformando a foto, sabe? Tá.
Até chegar no final eu ponho uma frase, que vende a minhas crianças, pequeninos e tal. Uma frase de Jesus. Bíblica. E aí, tipo... O pessoal achou mulher, que eu tinha morrido. Nossa, ela morreu. Obrigado por tudo que você fez nessa vida. Que te vejo daqui a pouco lá, onde você estiver. Pô, cara, ela morreu mesmo. Cara, foi muito engraçado. Aí ela teve que entrar e falar, não, gente, eu tô viva, graças a Deus. Porque aí eu comecei a interagir com as pessoas, porque o vídeo explodiu. Explodiu. Né? Ninguém sabia que o programa existia. Tipo... Os mais novos, né? Mais novos, né? Os mais antigos falavam, nossa, eu lembrava desse programa e tal. Eu fui a Cinderela, como que você conseguiu a fita? Não consegui. Aí eu comecei a interagir com as pessoas. E aí, o que você perguntou? Não, do negócio do CBT. Então. Aí, enfim, passou. Foi subindo, não é que explodiu na época, tá? Foi gradualmente. Sim. Então, a gente colocou no YouTube há 10 anos atrás. E ela colocou numa de fazer backup. Tipo, deixar guardado. A gente não tinha um canal ainda. O canal na época não era essa coisa de monetizado, nada disso. Então, eu coloquei, tipo, pra guardar, pra mandar o link pras pessoas, pra facilitar pros meus amigos assistirem, né? E aí, foi crescendo, e aí começaram a acessar muito. Chegou a... Hoje tá com quantos? 80 mil? 80 mil, acho. Olha isso. Pois é, sei lá. E aí, o que aconteceu? Na pandemia... 19, 20. Na pandemia, um pouquinho depois, assim, eles não estavam gravando programas novos e tal, então eles começaram a reprisar programas antigos. Quando pegaram pra reprisar Cinderela, pegaram o meu vídeo, a minha participação. Não pegaram... Tem no YouTube, se você ver hoje, tem um vídeo lá um pouco mais antigo do que o meu. Tá? Mas pegaram o programa inteiro? Não. Então, aí que tá o problema. Porque há uns anos atrás, logo quando eu postei, o SBT entrou em contato comigo. Falou, você tem a fita? Você tem essa gravação? Eu falei, tenho. Mas você tem ela inteira? Eu falei, tenho. Porque, lembra... Ele editou, e eu subi pro meu canal só a minha participação. As outras duas meninas eu não coloquei. Mas eu tenho a fita na íntegra. E aí ele falou, poxa, a gente perdeu tudo no incêndio que teve e tal, e não sei o que lá. Você não poderia me mandar essa fita? Não, fazer uma cópia pra gente poder manter no nosso acervo, porque o SBT vai fazer 30 anos, a gente quer fazer um museu e tal, e aí a gente quer... deixar lá, tal, não sei o que lá, não encontrei nada, só o seu, tal. Falei, claro, posso, sem problema. Ele falou, vou mandar um CD pra você, ou você manda um CD, eu pago, tal, não sei o que lá. Imagina, não tem problema. Aí ele ficou de me ligar, me retornar, pra gente combinar como queria fazer, né? Se eu gravava e mandava pra ele, se ele me mandar, enfim, pra combinar. E não me ligou mais. E aí, quando foi, né, agora, na pandemia, que eles reprisaram o programa, eles usaram exatamente a minha Mas como reprisaram o programa? Isso que eu não entendo. Reprisaram o programa só com os cortes que você fez? Eles baixaram o meu vídeo no YouTube. Ao invés deles pegarem o programa na íntegra, que eu tinha autorizado, que eu ia mandar, mas eles não me entraram mais, eles baixaram o meu vídeo no YouTube... Sem a participação das outras meninas e passou na TV. Tanto que se você vê na TV, é exatamente o que você vê na minha fita, no meu canal. Na hora que passou na TV, robozinho, né? Não, na TV não. Na TV ok. Da TV eles colocaram no canal do SBT. Isso, aí o robozinho do YouTube. Aí o robozinho do YouTube fez o quê? Derrubou o meu vídeo no meu canal. Falou, opa, o dela tá, porque o direito é do SBT. Então o dela tá errado. Derrubaram ela. Até então, nunca tinham reclamado. Porque o meu vídeo tá lá, ó. Aliás, foi através do vídeo na internet que a SBT chegou até mim. Na época, quando eles pediram uma cópia do programa na íntegra. Só que aí, eles derrubaram. Aí foi um banho de água fria pra mim. Porque no domingo, quando foi reprisado... E como que você sabe que derruba? Como que é isso aí? Aparece lá, porque aparece, né? Vem um e-mail pra você falando que você foi bloqueado por direitos autorais. Aí você imagina, eu tô com esse meu vídeo há 10 anos no meu... estava há 10 anos no meu canal.
que eu recebia milhares de comentários de pessoas. Nossa, tem muito. Maravilhados com o programa, comigo. Enfim, recebendo elogios e falando do Silvio, e eu interagindo. Tô há 10 anos interagindo com as pessoas. Entendeu? E aí, de repente... Vem um banho de água fria. Vem um banho de água fria, porque no domingo, quando foi reprisado na TV, eu comecei a receber ligação. Olha, eu te vi na televisão de novo! Caramba. E não sei o que lá, e você fica... Aí eu já fiquei triste, porque minha mãe já tinha morrido. E aí eu falei, puxa, minha mãe não tá aqui pra ver isso. Entendeu? Porque tem tudo a ver com ela. Sim. Lógico, ela que... Foi ela que me levou. Sim. Entendeu? E aí, quando foi na segunda-feira, eles subiram pro YouTube e derrubaram no meu canal. E aí, como que você fez? Você entrou em contato? Aí, enfim, eles? entrei em contato. Os fãs dos seguidores que já interagiam comigo lá já perceberam que o vídeo foi derrubado e começaram a me chamar, me mandar mensagem falando, derrubaram o seu vídeo. E aí, quando eu recebi o e-mail, eu vi que tinham derrubado mesmo. Só que aí eu vi que eles tinham postado no canal do programa Silvio Santos. Aí eu fui lá. Tentei entrar em contato primeiro pelas redes sociais, pelo Facebook e tal, mas ninguém me respondeu. Aí eu fui no YouTube. Quando eu entrei lá nos comentários, já tinha gente comentando, vocês derrubaram o vídeo no canal da Cinderela. Como assim? Não sei o que lá. Já tava um maior burburinho do pessoal me defendendo. E aí eu peguei e deixei uma mensagem lá e falei, gente, beleza, vocês têm o direito, mas e o meu direito? Porque é a minha imagem que tá aí. Só o direito é só pra um lado? Pô, será que não... Bom, eu vou entrar em mérito, se não caberia um processinho, né? Não, lógico que caberia, mas eu não tava pensando nisso, eu só Ela queria... ficou muito mais decepcionada do que brigar. Porque, pô, eu tenho certeza que o Silvio não sabe disso. Patrícia claro não que sabe. não, ele é... Isso é subalterno, entendeu? O cara lá de baixo que... se o Silvio, imagina, souber um negócio desse que é a Cinderela do... Imagina, cara. O Silvio nem deve saber um negócio desse. Eu jamais deixaria. Capaz, vem aqui... Exatamente. Aliás, é uma ele ideia, teria né? me chamado outras Cinderelas que participaram na época. Mas, enfim. Eu falei, peraí, eles nunca se incomodaram comigo, com o meu vídeo no meu canal, por que agora? Uhum. É por causa de views? Entendeu? O deles, no meu canal, levou 10 anos pra chegar na época, quando isso aconteceu, eu tava com 51 mil visualizações. No deles, em 3 dias, passaram de 50 mil. Claro. Então, assim, guerra de views não precisa. Eles conseguem. Tipo, por que eles estão incomodados com o meu de um canal que nem era monetizado? Então, assim, eu fiquei muito chateada. Aí depois... Desapontada, né? Desapontada. Poxa, eu sou... Eu sou fã do SBT. Eu sou cliente do SBT, que nem o Silvio gostava de falar, né? E eu sou a Cinderela do Silvio. É qualquer coisa. Eu sou a Cinderela do Silvio. Poxa. Mas aí, beleza, eu mandei um e-mail lá, né? Bem, até meio ríspido, assim, porque eu tava muito chateada, muito. Tipo, eu não dormi à noite. Eu passei uma noite, assim, de segunda pra terça, eu não dormi. Ficou zoada, mano. Chorei muito. Aí, tudo bem, eu tinha o backup. Mas, cara, eu quero poder mostrar a minha participação. Claro. Qual o problema? Né? Enfim. Não é nem pela... É como você falou, você tem o backup, você podia mostrar pra todo mundo. Mas é pelo fato dos caras, tipo, arrancarem do teu canal aquilo. É como se, tipo, você tá errada, você... O vídeo tá lá 10 anos, velho. O vídeo tava lá 10 anos. Ninguém se importava com o vídeo. E os caras pegam e derrubam. De novo, tenho certeza que o Silvio não tem a mínima ideia disso que tem acontecido. E aí, mas é a mágoa, né, que cria na pessoa. Quando eu mandei a mensagem lá, e o pessoal começou a entrar lá, na minha mensagem, falei, isso é uma sacanagem, não podia fazer isso com você, e que não sei o que lá, e começaram a chover cara, o pessoal reclamação. engajou, cara. O pessoal engajou, hein? O que eles fizeram? Aí eles entraram em contato comigo, deletaram o meu comentário, entraram em contato comigo, e aí foi Aí, pior. Não sei se era um advogado, acho que era Tem água aí? Se era um advogado, falando do juridiquês. Olha, a gente então, entende... aí que dá vontade de comprar briga, né, velho?
a gente entende a sua situação, tarará, mas isso foi uma coisa de algoritmos e tal. E assim, os direitos do SBT, né, e tal, não sei o que lá. Aí eu questionando ele, tá, eu não tô questionando que o direito não seja do SBT, mas e o meu direito, onde entra? Só uma coisa, amor, desculpa te cortar de novo, mas é só pra te falar. Depois que você monetiza o canal, você começa a entender isso. Inclusive eu nem falei pra ela de novo, mais uma coisa eu vou falar aqui. Quando você monetiza um canal, você tem uma parte ali no YouTube que ele mostra pra você pessoas usando o teu conteúdo. Então, por exemplo, nós temos lá o vídeo do São Paulo. É opcional você derrubar. Um cara lá, sei lá, no Sul, gostou da gente, usou nosso vídeo. Fez um corte. Sem permissão. Fez um corte e usou sem permissão. Usou nosso vídeo. Tá. Vai aparecer pra mim. Aparece pra gente, a gente tem Aí eu tenho a um botão opção. derrubar. Entendi. Porque eu sou o detentor do direito. Quando eles subiram o vídeo, eles não tinham o vídeo dela. Esse é o ponto. Eles baixam o vídeo do canal dela e sobem no deles. Por eles serem um SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, já tem lá um contrato, já tem o YouTube sabe. Eles viram, alguém viu lá, ó, já tem esse conteúdo no canal tal. Foram lá e bimba, derrubaram. Eles pensaram que foi o trajeto contrário, né? Sim. Ela pegou e colocou no dela, então vamos derrubar o dela. Exatamente. Talvez tenha sido E aí, assim, ou seja... E aí vem um advogado de... Eu tava falando pra ele que tinham pego do meu canal e o cara falando que não. E não foi, que era do acervo do SBT. Eu falando que não. Falei, cadê o vídeo o que passou no SBT no domingo e que vocês subiram pro canal? Tá editado. Cadê as outras duas meninas? Só tem eu. Cadê as outras duas meninas? E os cortes igualzinho do nosso. Não, eu não sei. Né? Nossa, eu não sei e tal. Briga mesmo, né? Então, quer dizer... E não teve jeito. Ele desligou o telefone comigo. Eu passando por mentirosa. Eu passando por interesseira. Eu passando por... Entendeu? E aí ele até falou, não, você tinha 3 anos, a sua mãe deu autorização pra... Tipo assim, você não tem o direito da sua imagem. Sua mãe deu autorização, ela assinou uma autorização que... Tipo, porque você era menor de idade. Eu falei, tá, só que agora eu já sou maior de idade e eu decido a minha imagem. E se eu não quiser? Só uma coisa. Boa. Minha mãe não tá mais aqui. Só uma coisa. Não tinha nem que ter essa discussão. Exatamente, não tinha nem que ter. Tem que chegar pro cara, você não tem que nem discutir um negócio desse. Você tá falando com uma cliente do SBT, companheira de trabalho do Silvio Santos e Cinderela. E se você não sabe nada de marketing, seu imbecil, você fica quieto. E não tinha que ter falado nada. Essa é a verdade. Eu também fiquei louco da vida. Foi mais chateado. Em vez de falar, olha, Catherine, desculpa, puxa vida, o que a gente pode fazer pra te... Cara... Eu já teria entrado eu já teria comprado a briga. Foi mais decepcionante do que eu receber a mensagem de direitos autorais derrubando o vídeo. Foi eu receber a ligação de um cara do SBT falando isso pra mim. Foi pior. Aí eu tremia, assim, ó. Eu tremia, eu gritava, enfim. Aí, por sorte, alguém que viu lá o que eu tinha escrito e tal... Conhecia, acho que esse jornalista da UOL, e aí comentou com ele, você viu a injustiça que estão fazendo com a menina lá, tá, pô, Cinderela do Silva, não sei o que lá. Aí que ele foi ver, e aí ele entrou em contato comigo, primeiro por e-mail, perguntando se ele podia me entrevistar, aí eu falei que sim, aí ele me ligou, passei meu telefone e ele ligou. Aí a gente ficou conversando, acho que 1h30 no telefone, ele foi super atencioso. Gente fina. E aí ele pediu pra eu contar toda a história, que é basicamente... Isso que você tá falando aqui. Eu até te mandei a matéria, né? Sim. O link da matéria. Ele publicou, tá lá ainda. E aí ele conta tudo e tal. Aí eles pegam um cara especialista em imagem, vai lá e vai comparar as imagens pra ver se realmente era a fita do acervo do SBT ou uma fita amadora gravada em casa pela pessoa. E comprova as falhas. Porra, é muito amador pra ser SBT, né? Tá na cara. Comprova as falhas, né? Típico de uma gravação caseira. Enfim, aí... eu não sei se ele falou com alguém lá dentro, porque ele falou que ele tinha alguns acessos lá. Mas ele falou que ia publicar do mesmo jeito a matéria. E aí, parece que conversaram lá, tudo. E aí, depois que ele publicou a matéria, algumas horas seguintes... Foi liberado o vídeo. Mas ninguém entrou em contato com você? Ninguém.
Ficou tudo por isso mesmo. Eu continuo. Eles insistiram, mesmo na matéria, se você olhar a matéria, eles insistem em falar que eu peguei o vídeo. Então, então ainda você pode entrar com processo com os caras, né? É lógico, você não quer mais. Poderia, mas eu não quero. É que pra ela, essa coisa da infância, o SBT, o Silvio, né? Ela tem esse negócio aquela coisa, você ainda. entrar num processo é contra o Silvio, né? É. Então, tipo, o Silvio não sabe nada disso. Eu gostaria que, né, de novo, já que a gente tá tocando nesse assunto de novo, se eu chegasse no Silvio, na Patrícia Bravanel... Agora vai chegar. Pô, faz um programa aí. Os caras vão ver essa entrevista. Viu? Faz um programa aí, vocês são espertos, pegam todas as Cinderelas que vocês acharem aí e faz um programa. Antes que elas morram. Antes que elas morram. Mostra como elas estão agora. 30, 40 anos. O Bozo tá voltando aí, né? Falou, eu vi agora. Vai voltar o Bozo. Pô, chama a Cinderela. Ô, tá difícil aí, me chama pro marketing que eu ajudo vocês. Enfim. Pô, brincadeira, né? E não recebi, assim, nenhuma ligação. Eles voltaram, né? Me deram autorização, né? Enfim. Eu tô lá com meu vídeo. Bom, graças a Deus. Bom, voltou. E a imprensa cutucou. Olha o papel da imprensa. Não, então. O cara foi lá e deu a cutucada. Exatamente. Lógico. Hoje em dia tem muita imprensa ruim, muita. Sim. Mas tem imprensa boa também. O Paulo Pacheco, jornalista. Um abraço pra ele. Paulo Pacheco. Um abraço, Paulão. Ô, Cat, e você... A gente tá acabando aqui o nosso Simplicidade, o nosso podcast. Nossa, passou rápido, né? Então, você tem alguma coisa pra lembrá-la? Quanto eu amo você. Esquece esse lado. Agora o lado profissional da coisa. Deixa eu ver, o lado profissional da coisa. Da sua vida que você queria falar e não falou. Você. Eu falei profissional lá. O que falta pra você? O que falta pra mim? Nada. Nada? Tem certeza? Tenho. Você é realizada? Sou. Casei, depois de 12 anos de união. A gente conseguiu oficializar nosso casamento, foi o ano passado. Porque nós tivemos não tenho vergonha de falar, o podcast aqui é um bate-papo, né? A gente ficou 10 anos sem conseguir juntar dinheiro pra fazer o casamento. Tanta dificuldade que a gente passou. E pra um cara do nível da onde eu vim, sempre falo que meu caso é diferente. Toda história você vê o cara fudido, o puteiro, o cara fudido, fica bem, né? Uhum. O problema é quando o cara tá bem e fica fudido. Quando a história é o inverso. É terrível, realmente é terrível. E pra nós foi uma grande alegria, um grande... E pra completar, fiquei gripada no dia do meu casamento. Bem zoado. Você acredita? Eu tava péssima. Malzona. Péssima. Fui assim com a cara inchada, mas fui. Falei, eu caso, eu vou ser a senhora Rocco e ele o senhor Antônio. E aí, essa é a alegria pra mim que ele me deu, né? Essa foi a alegria que ele me deu. Mas é a maior alegria. Qual que é a maior alegria que você teve na vida? Bom, algumas, né? Assim, não dá pra mensurar ter participado, ter sido a Cinderela do Silvio, pra mim é uma alegria até hoje. Quando eu fui, eu era pequena, mas graças a minha mãe ter gravado esse vídeo, eu assisti tantas e tantas vezes, porque eu assisto, eu reassisto, eu assisto, eu adoro assistir. Uma puta recordação. Exato. Então, assim, eu sou muito fã do Silvio e orgulhosa por ser a Cinderela dele. E minha festa... a maior prova que ela ama mesmo isso é que ela não entrou na justiça contra. Pois é, verdade. E aí, assim, minha mãe me deu minha festa de 15 anos, que era meu sonho também, de menina. Ter uma festa de 15 anos, ela me deu, com muito sofrimento, mas ela deu. Foi muito legal. E, enfim, as coisas que eu falei, andar a cavalo foi uma grande alegria da minha vida, tipo, poder ter essa experiência. Ter conhecido ele e a gente ter, mesmo com todo o sofrimento, toda a nossa história, a gente... Uma parceria que deu certo, né? Sim, a gente, enfim, se fortalece em Deus e Deus dá o suporte pra gente. Com isso, a minha realização de materna, através da Marjorie, né, a filha mais nova dele, que veio morar com a gente, aí como eu não podia engravidar, eu me realizei um pouquinho, né? Eu realizei um pouquinho da maternidade com ela, porque ela veio com 12 anos pra cá.
Então... Nossa, foi fundamental. Consegui realizar um pouquinho agora. Não, pronto, não preciso de mais nada. Só pra vocês saberem, a Marjorie hoje tem 18. Dos 12 aos 18. Ela fez o papel. Exato. E uma alegria também de ter casado, da gente ter conseguido casar, oficializar, na verdade, né? Porque a gente já era casado. Enfim, ter vivido os 2 últimos anos de vida da minha mãe muito intensamente com ela. Como que foi o passamento da sua mãe? Foi rápida a coisa. Como é que... Eu conheci sua mãe, né? Sabe? Você lembra dessa cena? Vocês no mercado? Sim! Você gravou lá, eles brincando comigo no carrinho. E eu acho que eu tenho esse vídeo, você acredita? Tem! Porque eu tava vendo num dia desses aí e eu falei, nossa, olha essa cena, cara. Era você com sua mãe, acho que no São Vicente. Foi, no São Vicente. Então. Do nada a gente recebe um vídeo do Gudum dele me filmando. Olha a situação. Olha a situação. Eu não lembro muito bem quem estava. Meu pai, minha mãe. Seu pai estava também, né? Eu e ele. É, isso foi mesmo. Olha isso. Pouco tempo cara. antes dela morrer. Mas foi então, muito rápido, foi muito abrupto. Foi muito de repente. Ela estava doente já há muitos anos. A gente sabia. Ela tinha um problema de circulação, trombose, assim e tal. Mas era um problema na perna, tudo. Só que a gente foi muito mal orientado pelos médicos. Então, a gente não sabia que isso poderia gerar uma complicação interna, né? A gente não fazia ideia da gravidade do problema, entendeu? E aí, até que ela teve um infarto, que ela precisou colocar um stenter. Aí, beleza, a parte de cima ficou joinha, só que aí piorou a parte de baixo, né? Que era onde ela tinha um problema também na perna da circulação. E aí acabou obstruindo a aorta abdominal. E aí ela ia vir pro aniversário dele. No dia do aniversário dele, ela foi internada. E aí... Muita dor, né? Muita dor na barriga, muita dor. Eles não sabiam o que era, tá? E até que... a gente vai ter que abrir. A gente não sabe, vai ter que abrir. Quando abriram, tava tudo necrosado. Intestino, todo necrosado, parte do estômago, né? Uhum. E aí... por falta da oxigenação, né? Bem, tecido de circulação. E aí eles falaram, a gente vai ter que entrar imediatamente na cirurgia, só que a gente não sabe se ela vai ficar na mesa, né? Porque vai ter que tirar todo o intestino. Não sabe nem que vai sobrar. Aí, fazer o quê? Não tem o que fazer, tem né? Muita, né? Já tenta, né? Não, a gente já tenta, né? Seu pai era vivo. Era. Aí, assim, até que ela superou a cirurgia, aí foi pra UTI. Aí a segunda desafio, né? O primeiro foi passar pela cirurgia, sair viva. O segundo era conseguir sair da UTI, voltar a funcionar, tudo. Ela estava se alimentando por sonda. Quanto tempo isso ficou? Tempo que ela ficou na UTI, ela... Mais ou menos. Um mês e pouco. Bastante tempo, então, pô. Conseguiu sair. Minha mãe era muito forte. Minha mãe era muito forte. Nossa. Só que assim, ela não sabia, ela não fazia ideia porque a gente proibiu, porque a minha mãe era muito vaidosa. Ela... Atriz, né? Imagina. Ela se cuidava muito, ela era muito... Enfim, ela era muito vaidosa. Então assim, a gente proibiu médico, enfermeiro, todo mundo de falar o que de fato tinha acontecido com ela. Era pra falar que ela fez uma bariátrica. Ela tava mais magra. Olha isso. Foi a única forma de, tipo, fazer a limpeza lá nas veias, que era a cirurgia que ela tava esperando. Esperando tanto fazer, né? A obstrução das veias lá, das varizes e tal. Então a gente tentou esconder ao máximo dela, porque a gente sabia que se ela soubesse de fato o que tinha acontecido, ela não ia aguentar. Ela ia se entregar. E de fato, né? Assim, ela saiu, chegou a sair da UTI, foi pro quarto, já tava falando no WhatsApp, legal, tal. Aí teve alta, foi pra casa. Chegou em casa, ela precisou de toda uma estrutura de home care. Porque, nossa, ela ficou assim, vegetando, né? Assim, tipo. E ela começou a perceber, né, a situação não era bem o que ela achava.
Ela era muito inteligente. E aí ela foi se entregando, entendeu? Ela tinha que se alimentar pela veia, ela não podia... Na boca era coisa papinha, pouquinho assim, metade de uma copinho de café descartável, sabe? Meia hora, muito remédio, muito remédio. Ó, Cat, eu vou falar uma coisa pra você, um depoimento de quem já passou por isso. Lógico que pra gente que fica, a gente sempre gostaria de sempre estar com as pessoas ao lado e tal. Mas é um pouco o egoísmo da gente exigir isso de Deus, Sim, pedir isso pra Deus. Total. A melhor coisa é realmente, eu sei que é duro falar isso, mas é eu desapegar. Entendo. Tá? Eu entendo o que você tá falando. Eu por passei favor, por isso. leva porque é melhor. Eu vi o jeito que minha mãe ficou, Então, eu falei pra Deus, eu falei, eu não quero ela assim, ela não é assim, ela não é isso. Ela era cheia de vida, né? Minha mãe era muito ativa. De comer. Se ela tivesse aqui, Gudum, ela tava lá pegando água, trazendo, o que vocês precisam? Ela era muito assim. Ela me ensinou a ser assim, eu sou assim por causa dela. Então assim, eu ver ela naquela situação, a gente sofria demais e a gente via que não era ela. E que ela tava sofrendo mais. Então, a gente, obviamente, pedia pra Deus, olha, Deus, se não for pra ela voltar a ter uma qualidade de vida razoável, não precisar depender de... Minha mãe amava comer. Minha mãe amava comer. A pior coisa pra gente foi o Dia das Mães, a gente ter que passar lá almoçando na mesa e ela deitada na cama, sentar com a gente na mesa. Então, é tudo isso. Então, cara, isso foi terrível. Entendeu? Então a gente... Eu acho que isso que ajudou no processo do que o Gunnar falou, né? De você... Sim, de você ir desapegando. E ela partiu no dia do aniversário do Ituano. Aniversário do meu pai. O pai faz aniversário no mesmo dia do Ituano. O pai dela fazia aniversário, eu tava trabalhando no aniversário do Ituano. Inclusive, eu tava trabalhando no sócio torcedor em casa. Inclusive, se você lembrar, acho que ela você tava em São Paulo, né? Óbvio. Acho que você deve lembrar. Foi quando a gente fez aquela festa. Festa dos 70 anos do Ituano. Ah, eu lembro que tinha baita vários festa lá. Artistas. Tinha palco dentro do Novelli, com show. Eu organizei praticamente tudo. Inclusive, não a dupla principal, mas o show de abertura eu que trouxe. Através do irmão dela, que mexia com música, né? Todo sócio torcedor. E foi um dia, assim, pra mim, infelizmente, é um dos dias que eu tento esquecer. Porque você pede para as pessoas responderem, olha, eu preciso ir porque minha esposa tá gritando no chão porque a mãe dela partiu. E tudo bem, termina o seu trabalho e vai. Ah, que isso, eu largava na hora isso aí, velho. Não, mas eu larguei. Tá bom. Né? Mas você ouvir isso é difícil. Eu trabalhando com sócio torcedor em casa, atendendo os sócios, organizando a partida, que ia ter uma partida lá, organizando. Aí eu tive que falar pro pessoal, dos sócios, né, que eu tava falando. Tem que falar tal, o que aconteceu. E aí quem deu muita força foi o Mário, né? Sim. Mário Piva. Mário Piva. Braço pro Mário, pro Marinho. Ele falou, não larga Pode tudo aí, ir, deixa deixa na aí. minha mão aqui, eu ajudo, o que precisa, me dá tudo que tem aí. Ele já foi agilizando todos os sócios lá também. Não, vamos se juntar aqui, não se preocupa. Sócios que estavam lá cuidaram das taças, porque elas estavam todas em exposição e tal, porque eu fiquei... Os sócios deram mais suporte do que... É de se esperar, né? Entendeu? É de se esperar. Bom, fico triste pelo que aconteceu, mas faz parte acontecer. Né? Quisesse Deus que fosse sempre assim. Que os filhos enterrassem os pais. Eu penso dessa maneira. Porque deve ser muito terrível e nem quero entrar nesse assunto, do contrário a isso. Exatamente. E vamos terminar essa podcast em alto astral, né? Alto astral, mas a tua história foi muito legal, a gente saber de tudo que você passou. O SBT vai ficar sabendo disso, porque vai chegar neles. Você vai ver que os caras... louco, hein? Vai rolar alguma coisa. Então. Já tá falando que não, ficou uma mágoa, não ficou... É uma mágoa, assim, que pode ser arrumada, entendeu? Ficou. A Cinderela do Silvio mora em Itu. É isso aí. Uma das, né? Porque teve mais. Né? Mas não sei se é daqui de Itu, né? Teve mais, mas... Teve mais. Não teve um programa, né? Não, teve vários. Deixa eu repetir que ele é veinho. A Cinderela do Silvio que mora em Itu. Que mora. Tá bom. Aí tá certo. Mas você tá muito otimista achando que vai chegar lá. Você vai ver. Será? Então tá você bom. Vai ver. Acredito em você. Me aguarde. Gente, querem falar?
Quer se despedir? Fique à vontade, faz o seu depoimento. Não, eu só tenho a agradecer, tô meio tímida, porque eu não costumo estar desse lado aqui, apesar de me comunicar bem e tal, assim, né, mas tô meio tímida, tudo bem. Ela que organiza tudo lá atrás, viu, gente? E eu agradeço a oportunidade. Organiza, aliás. Inclusive quem faz essas artes maravilhosas. É isso aí. Tudo Tirando da senhora Rocco. cara, né? O resto é tudo isso aqui é da senhora Rocco. Bom, gente, então a gente tá se despedindo. Roqueira, obrigado de novo, meu irmão. Esqueci de pedir para curtir, compartilhar e também, ó, não é só aqui não, tá? Nós temos toda essa tela que você tá vendo aqui, ó, vou fazer aqui, ó, toda essa tela aqui, ó, pode usar tudo para sua marca, então vem para cá, querido. A gente dá uma força aí, tá bom? Pra gente. Pra gente poder fazer mais canecas. Exato, fazer brindes também, né, para os nossos convidados. Isso mesmo. Trazer um bolo pro Eric, coitado, que ele já tá quase desmaiando. Nossa, aqui. Vamos cair fora. Vambora. Gente, isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Então é isso que a gente falou até agora. Chama a galerinha, vai lá venha no nosso, inscreva-se e traz mais gente. Bom, obrigado, até o próximo episódio. Episódio, tá certo? Episódio. Então, tchau, galera. É isso aí. Com o nosso próximo convidado, que vai ser 10 de novo. Valeu? Tchau. FOI. Fui.